com grande alegria, com grande satisfação, que voltamos mais uma vez para dar continuidade a este projeto, Orando por Rosário. E nós estamos aqui neste momento para dar continuidade a este segundo capítulo, a este segundo momento, onde estamos abordando textos com base no livro de Neemias. A história de Neemias é uma história muito rica, uma história de muitas características, muitos exemplos que um líder deve tomar, não só para o seu dia a dia, como também para o seu convívio pessoal, social, cultural e religioso. É uma grande verdade que aqui nesses feitos nós podemos observar alguns aspectos que Neemias consegue fazer para que tenha uma realidade melhor. Podemos observar que no livro de Neemias, as primeiras coisas que ele começa a construir, quando se fala no texto sobre reconstrução, quando Neemias ele sabe da história, do que veio a acontecer, como já falamos no primeiro contexto, quando ele soube de como estava, e quando ele se apresenta diante do rei, e o rei o percebe que ele ali está triste, e Neemias vai relatar a situação ao rei de o porquê da sua tristeza. Vai contar que o lugar da onde ele veio, o lugar da sua cidade natal, ele vai falar que está o quê? Deserta, destruída, os muros derrubados, as portas estão queimadas. Há uma tristeza muito grande. E a tristeza que ele está demonstrando é porque o lugar onde era para se ter boas lembranças, se tem lembranças ruins, devido ao quê? A um exílio que o povo sofreu. E ele começa a relatar sobre a história ao rei, e o rei olha para ele e diz assim: não, tudo bem, eu te dou uma carta e você vai para lá, para reconstruir a sua cidade, para reconstruir tudo, para reedificar. Neemias agora recebe um ofício real, para voltar ao seu lugar de origem e para reconstruir aquilo que havia sido destruído. É bem verdade que esta destruição não foi feita por algo à toa ou banal. Nós temos que saber aqui relatar, porque quando a história vai falar da glória da segunda casa, quando muitos querem usar este texto, a glória da primeira casa, a glória da segunda casa, esta glória da segunda casa, ela só aconteceu após uma grande destruição, Então muitos aí se definem querer trazer a glória da segunda casa. Eu me preocupo em olhar para esta glória da segunda casa, porque para que esta glória venha chegar, se você for olhar na história da Bíblia, olha o caos que ocorreu antes da glória da segunda casa. Olha a destruição que se provocou para que esta segunda casa viesse a acontecer. Olha os muros destruídos, olha as portas queimadas, olha o povo exilado, olha todo o sofrimento que todos passaram. Então é bem verdade que quando Neemias ele é convidado, vamos dizer que assim, o convite de Neemias não é feito pelo rei para voltar e reedificar os muros. O convite de Neemias é feito pelo próprio Deus. Naquele momento, quando Neemias ora a Deus, pedindo a Deus: Senhor, ouça a minha oração, ouça a petição que o teu servo te faz. Olha para o povo. Mas acredito eu que quando Neemias ele ora pedindo para o povo, eu imagino que talvez ele não estava pedindo para que ele fosse. Ele pediu para que olhassem. Mas naquele momento Deus não só ouve, como decide assim dizer: pois a partir de agora és tu, Neemias, que vais fazer. E Deus usa agora o próprio rei. É tão certo que quando nós vamos olhar numa história, abrindo um parêntese aqui rapidinho, um outro exemplo é que quando Deus leva José para o Egito, José já havia tido sonhos, mas ele não tinha dimensão do que Deus faria, e nenhum projeto que Deus faria através da sua vida. Quando José vai interpretar o sonho do rei, de Faraó, quando ele traz a interpretação do sonho, jamais José imaginaria que ele estava falando de si próprio. José começa a falar, começa a contar o sonho e diz que é necessário. O Faraó pergunta para ele: agora, o que tu me aconselhas que faça?
José não só interpretou o sonho. O diferencial de José não foi só a interpretação. Deus deu para José a interpretação. Agora, o conselho após a interpretação, Deus o instruiu durante toda a sua vida. E José já havia muito tempo trabalhando como administrador. E José foi aprendendo com as circunstâncias da vida para quando ele teve a oportunidade, ele saber aconselhar. E José, de momento algum, de forma alguma, José diz para Faraó: olha, Faraó, você tem que procurar, você tem que escolher eu, tem que ser eu esta pessoa. Em momento nenhum, José se auto-intitula como o mais preparado para este cargo. Pelo contrário, ele começa a dizer: tu tem que escolher dentre os teus alguém que seja sábio, alguém que seja prudente, alguém que consiga. E ele começa a dar características. Faraó não conhecia José. Faraó não sabia do dia a dia de José. Mas Faraó, naquele momento, ele olhou para ele e disse: quem dentre o meu povo que consiga fazer tal coisa? Por quê? Porque quando Faraó o escutava, Faraó o entendia. Se ele tem o projeto, ele tem a ideia, ele também vai saber como fazer. Naquele exato momento, Deus estava preparando José para um projeto maior, para libertar o seu povo de algo pior que poderia vir a acontecer, que era a fome, que era a escassez. E José ali tem a graça e a oportunidade. Agora nós vamos ver em Neemias mais um momento onde Neemias, quando ora a Deus, ele jamais imaginava que ele seria o escolhido a ser enviado para mudar a história do seu povo. Ele não se auto-intitulou, ele não se auto-escolheu, foi o próprio Deus que o escolheu para estar ali. Foi o próprio Deus que não lhe direcionou para um cargo eletivo, mas Deus o escolheu para uma missão. E quando nós recebemos um cargo, nós exercemos só a função que nos cabe. Agora, quando exercemos uma função, quando exercemos uma missão, nós fazemos aquilo que nos cabe e fazemos muito mais do que podemos fazer. Porque quem tem uma missão não faz só o necessário, faz além do que é necessário, faz o que é melhor, até do que poderia fazer, porque entende que é uma missão, que é um chamado. E quando Neemias ele entende, ele recebe essa proposta, a primeira coisa que Neemias nós podemos observar, nós podemos destacar, nesse segundo capítulo, nesse segundo momento aqui, eu divido aqui Neemias em 4 partes. E nesse segundo momento, há uma questão política ali. O povo estava espalhado, o povo estava separado, o povo estava dividido. E Neemias começa a juntar o povo. Neemias começa a juntar lá em Neemias capítulo 8, vai nos dizer assim: em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel às suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouvia. Então, ele começa a trazer a todos. A primeira coisa que Neemias vai fazer, amados irmãos e amigos que nos ouvem, não é construir muros. A primeira coisa que Neemias vai fazer não é construir portas. A primeira coisa que Neemias constrói são pontes. O que pontes? São acessos para ligar um ao outro. A primeira coisa que Neemias faz é convocar, convidar, aproximar, unir em um só propósito. Porque muitas das vezes queremos algo melhor para a nossa cidade, algo melhor para o nosso município, algo melhor para o nosso país, mas somos os primeiros a nos dividirmos nos nossos conceitos, nas nossas opiniões, nos nossos projetos. Ah, porque eu não quero estar deste lado por causa disto, eu não quero estar do outro lado por causa daquilo. Sendo que o maior propósito é a melhoria para a nossa cidade, é a melhoria para a nossa realidade. E quando passamos a olhar para o contexto geral,
Muitas das vezes nos abdicamos a não escolher aquilo que queremos, mas escolher aquilo que necessitamos. Escolher aquilo que de fato é melhor, não para mim, mas para todos. E Neemias, ele começa a dar uma estratégia, dizer assim, quando tocarmos as trombetas. Mais na frente, Neemias vai relatar sobre isso. Todos se reunirão aqui, no mesmo lugar. Ou seja, havia um sinal diante do povo. E o povo decidiu obedecer. A primeira coisa que Neemias fez foi juntar, foi unificar, foi trazer para perto. Neemias não distancia o povo. Neemias não separa o povo. Neemias não divide o povo. Pelo contrário, Neemias ajunta, aproxima, traz para perto, consolida, prepara, instrui. E agora, quando ele ajunta, o que ele faz? Esdras vai trazer o livro que havia se perdido e começa a ler para o povo a lei. Qual é a lei? Esta palavra que rege a minha e a tua vida. Está aqui o poder para mudar a nossa cidade. Está aqui o poder para mudar o nosso país. Está aqui o poder para mudar a nossa história. É na palavra. Eu e você temos a oportunidade de mudar a nossa realidade através da palavra. Muitos dizem que não tem nada a ver colocar Deus no meio. Tem nada a ver colocar Deus no meio da política. E eu quero te dizer, meu caro amigo, irmão e ouvinte, que tem tudo a ver, porque aonde Deus não está, nada dá certo. Aonde Deus não está, tudo dá errado. Se Deus não estiver, a Bíblia diz que em vão vigiam os sentinelas, se o Senhor não guardar. Se o Senhor não estiver, para nada adianta. Então Neemias, ele começa a trazer o estudo da palavra. Ele começa a trazer ao povo. Por que muitos não querem estudar esta palavra? Porque nesta palavra existem conceitos. Nesta palavra existem qualidades que muitos líderes não querem seguir. Que muitos líderes não querem atentar. Sendo que aqui a maior prosperidade prescrita está na Bíblia. O maior enriquecimento está na Bíblia. E quando Neemias ele decide assim compreender esse texto e ajuntar ao povo e começar a ler os escritos, a Bíblia vai dizer que começa a gerar um arrependimento. Começa a gerar um arrependimento. Olha para mim aqui, meu querido, meu irmão, você que nos ouve. A minha história, a tua história, a história da nossa cidade, a história do nosso país, a história do mundo, está nas mãos de Deus. Se Deus não resolver, ninguém resolve. Neemias clamou por aquele povo. Neemias, ele começou, ele deu o exemplo. E agora ele está diante do povo com a oportunidade para clamar, com a oportunidade para se humilhar, fazendo o povo reconhecer que é necessário se humilhar diante da sua presença. E quando ele se humilha, quando ele se rende, o povo começa a orar, o povo começa a buscar e Deus começa a trazer recursos, projetos e propósitos. E eu quero encerrar este segundo momento com você aqui. E eu quero te convidar, assim como Neemias, quando tocou aquela trombeta, quando pediu para que tocasse a trombeta. E eu quero trazer em segundo momento, um terceiro momento, uma segunda parte, falando que nem todos que se dizem ser são. Nós vamos falar mais à frente um pouco sobre o censo, sobre aqueles que se apresentaram como tais sem ser, e aqueles que de fato eram e foram descobertos, e foram revelados que verdadeiramente são. Mas eu quero neste momento a fazer assim como Neemias, que colocou o seu povo para orar. Eu não sou Neemias, mas nós podemos ser um como Neemias. Eu e você podemos ser um como Neemias.
Como? Orando, clamando, buscando e pedindo a Deus para que dias melhores possam vir para a nossa cidade. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma vez nessa oportunidade, Senhor Deus de Israel, queremos aqui, Senhor Deus amado, te clamar, Senhor, porque acreditamos, meu Deus, Jeová eterno, que se tem alguém que pode fazer algo pelas nossas vidas, algo pela nossa cidade, algo, Senhor Deus amado, por nosso país, por esta nação, pelo mundo, Senhor, esse alguém és tu, Deus. Nós te clamamos, Senhor Deus de Israel, porque acreditamos, Deus de glórias, no teu milagre. Eu te convido, Senhor Deus amado, nesse momento, Senhor, porque eu tenho a certeza e eu tenho a convicção que não somente eu estou orando agora. Eu tenho certeza que nesse momento existem pessoas que curvam seus olhos, suas frontes para orar comigo. Existem daqueles até que dobram os seus joelhos, Senhor. Existem aqueles, Deus amado, que fecham os seus olhos, ou aqueles que, Deus amado, até mesmo de olhos abertos por não poder fechar, mas que de alguma forma, Senhor Deus amado, estão se prostrando a orar, porque muitos, Deus amado, Deus de glórias, desejam dias melhores, anseiam, Deus amado, projetos melhores, necessitam, Deus amado, de qualidade de vida melhor. Sabemos, Deus amado, que os nossos tesouros não é terreno, é celestial. Sabemos, Deus amado, que nossa vida aqui na terra é passageira, mas enquanto estamos por aqui, Senhor, Tu nos ensinou que podemos fazer a diferença, que podemos ter uma nação cujo Deus é o Senhor, e acreditamos com esta convicção, com esta certeza e com esta verdade, Senhor. Nós te oramos por este período político, nós colocamos cada político em Tuas mãos, cada candidato a vereador, cada candidato a prefeito, Senhor Deus de Israel, e que o Senhor Deus amado possa trabalhar aos corações do Teu povo, Senhor, para que possa escolher verdadeiramente aquele ao qual o Senhor decidir para governar esta cidade e para dar a oportunidade de dias melhores, Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos neste momento e com muita fé e certeza de que Tu já ouvistes a nossa oração, assim como Tu ouvistes a oração de Neemias e que Tu enviastes recurso para aquele povo. Tu irás enviar recursos para a nossa cidade e pessoas para trabalhar a favor desta cidade de maneira coerente, concreta e correta, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.